Olá, meus irmãos. Bem, pessoal, hoje eu quero aqui concluir, conforme o combinado, o episódio da Guerra do Yom Kippur, certo? Bem, por que eu quero falar sobre a Guerra do Yom Kippur? Nós já gravamos aqui, em outro vídeo, a Guerra dos 6 Dias, certo? E eu falei bastante sobre esse assunto, certo? E cheguei à conclusão que Deus, Senhor Jeová, ajudou Israel para ele poder conseguir vencer os inimigos na Guerra dos 6 Dias. Botei na descrição do vídeo também os testemunhos da guerra, pessoas contando testemunho, certo? E 6 anos depois da Guerra dos 6 Dias, aconteceu também essa outra última grande guerra assim, de colisão de países contra Israel, certo? E também Deus ajudou Israel na Guerra do Yom Kippur, e por essa razão eu queria concluir esse outro episódio que fala da Guerra do Yom Kippur, porque eu achei interessante, certo? E eu vou deixar até no final os comentários, vocês comentarem se realmente houve interferência divina ou não, certo? Bem, então vamos aqui fazer um resumo. Ó, pessoal, na Guerra do Yom Kippur, certo? O pessoal árabe, eles criaram estratégia, fizeram tudo o que eles puderam fazer para derrotar Israel, certo? Mas, na minha opinião, Deus, mais uma vez, ajudou o seu povo Israel, certo? Porque o Egito, junto com os outros países, e eles estavam com mais de 800 mil soldados, assim, de vários países, principalmente os países ali vizinhos, porque a vingança principal que está ocorrendo ali era do Egito. O Egito era o principal país que queria vingança de Israel, que queria destruir Israel, por causa que ele se sentia envergonhado por causa das outras 2 guerras anteriores, que eles sempre não conseguiram vencer, foram perdedores, e eles queriam uma derrota, nesse dia da Guerra do Yom Kippur, e por essa razão eles estavam com apoio de 100 países, era muita coisa. Era uma coisa programada para Israel realmente perder mesmo dessa vez. E outra coisa, eles usaram a estratégia que Israel usou na Guerra dos 6 Dias. Israel ia usar de novo a mesma estratégia, eles já tinham programado, a ministra Golda com seus ministros, também com o ministro da Defesa e tudo. E eles já tinham programados ali para fazer um ataque por antecipação, como fizeram na guerra anterior dos 6 Dias. Mas Haddad, que era o presidente do Egito, ele estava ali tentando atrapalhar, tentando já ali negociar, atrapalhando para que não ocorresse, porque eles queriam fazer isso primeiro, atacar de surpresa, como eles fizeram, certo? Além deles ter as vantagens de mais de 800 mil soldados, que eram vários países contra Israel nesse período, nesse ano de 73, certo? Eles atacaram primeiro. Então eles programaram uma coisa bem programada. No dia do Yom Kippur, que é o dia que os judeus oram e jejuam, fica todo mundo distraído em suas casas, adorando a Deus. Distraído, que eu digo assim, a respeito de coisas militares, batalhas, guerra, tal. Eles ficam adorando a Deus, o dia que eles tiram para adorar a Deus no ano. Exatamente nesse dia os árabes, eles programaram para atacar Israel de surpresa, e assim fizeram. Certo? Então só Deus mesmo para ter dado o livramento. E eles programaram no dia do Yom Kippur, certo? Todo mundo ali adorando a Deus, os judeus, e eles combinaram o povo do sul, que era principalmente o Egito, e o do norte, que era a Síria, o Iraque, Jordânia e outros, Iêmen e Arábia Saudita e outros, aqueles vizinhos lá. E com o apoio dos outros também, que eram muitos, estavam todos ali reunidos, e atacaram todos de uma vez só, num dia só, às 2 da tarde do dia 6,
às 14 horas eles fizeram esse ataque, assim, de surpresa. Realmente, eles tiveram grande sucesso nos 3 primeiros dias. Israel teve muitas baixas, certo? Morreu muitos soldados judeus, porque também quando eles foram fazer contra-ataque, eles estavam todos assim, fazendo uns contra-ataques assim, preocupados, né? E de todo jeito, sem se organizar direito, devido à surpresa. E por essa razão eles não tiveram grandes vantagens nos 3 primeiros dias, certo? Mas do 4º dia em diante já começou as coisas a mudar, né? Deus começou já a orientar eles ali e tudo. E eles começaram a ter vantagem nos contra-ataques e tudo. E no 5º dia, no 6º, no 9º, foi muitos dias de guerra. E do meio para o fim eles foram se controlando e foram ali tendo sucesso. Apesar da diferença de número que era demais a diferença, certo? De soldados, de aviões, de tanques de guerra, né? E tudo, e os árabes ainda tinham o apoio, né? O apoio dos russos da União Soviética, mas também, do meio para o fim também, os Estados Unidos já apoiando ali Israel também. E eu só sei que depois de muitos dias de guerra, certo? Ali, na minha opinião, Deus estava ali sempre ajudando Israel, como na Guerra dos 6 Dias. E ali, já no vários dias, ali lá para o dia 25, certo? Dia 25, o Egito, o presidente do Egito, Haddad, ele pediu o fim da guerra porque ele viu que realmente eles estavam perdendo de feio. Estava tendo muitas baixas, e pediu o fim da guerra. E o pessoal do norte, né, obedeceram a esse pedido, pararam a guerra na parte do norte. Só que o pessoal do sul, porque o Egito era o país que tinha entrado com mais soldados, com 600 mil soldados, o Egito entrou nessa guerra. Eles queriam vitória, mas não foi como eles pensaram, e eles não estavam mesmo querendo a derrota. Então, mesmo com o pedido do encerramento da guerra, né, eles continuaram ali a luta, lutando ainda os exércitos egípcios, certo? E como Israel já estava ali com milhares de soldados, mais de 20 mil soldados, em direção já da capital, para atacar a capital do Egito, certo? Então houve ali uma trégua ali, tudo, mas mesmo assim, eles continuaram ainda lutando, continuaram, e só foi mesmo declarar que a guerra estava acabada, quando o Egito deu mesmo por encerrado, por derrotado mesmo, certo? Lá para o dia 20 não, o dia 18 de janeiro do outro ano, 74, certo? Foi que o Egito deu por encerrada a guerra ali. Israel também, Israel com a vitória, e o Egito foi derrotado mais uma vez, o grupo árabe. Bem, então, conforme esses comentários, eu quero que você deixe nos comentários, eu vou deixar a pergunta e se você puder responder, responda. Bem, houve interferência divina ou não houve? Depois que eu disser isso aqui, pode deixar nos comentários. Olha, o pessoal árabe, incluindo todos os países que estavam envolvidos, eles tinham aqui 600 mil soldados egípcios, 150 mil sírios, 25 mil iraquianos, 25 mil jordanianos, 3 mil sauditas, 4 mil cubanos e 5 mil marroquinos, e mais outras centenas de forças expedicionárias dos outros países, que eram muitos, contra apenas 400 mil soldados unicamente de Israel. Não
Não tinha outros países ajudando com soldados. Só os Estados Unidos que ajudaram, apoiaram, né, com armas e munições, mas não com soldados, certo? Agora vamos para as baixas, que eu quero que você deixe nos comentários, certo? A resposta. Bem, vamos para as baixas. Israel perdeu 2.700 soldados, foram mortos, 8.000 ficaram feridos, 1.000 blindados foram destruídos e 300 aviões, tudo isso de Israel, viu? Agora, os árabes perderam 16.000 soldados foram mortos, 30.000 ficaram feridos, 2.200 blindados foram destruídos, 500 aviões destruídos e ainda navios também foram destruídos. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu quero que vocês deixem nos comentários é o seguinte, eu vou deixar a pergunta, depois de todos esses comentários, diferença de números e baixas, houve interferência divina ou não houve? Na minha opinião, houve. Agora deixa a sua opinião, certo? Então tá aí esse vídeo, esse comentário, certo? Então deixe nos comentários aí a sua resposta, tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo.